Êxodo 32, nós vamos ler a partir do versículo 1. Êxodo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas vossas orelhas e de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, diante do bezerro de ouro, e apregou Arão e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantou-se a folgar. Esse folgar aqui tem o sentido de orgia, né? Eles sacrificaram ao Deus falso, então o resto do dia eles passaram na prática de orgias. Até aqui a leitura da palavra de Deus. No Brasil, na nossa nação, a falsificação e venda de produtos adulterados constitui crime grave, cuja pena varia conforme o tipo de mercadoria que foi falsificada, que foi adulterada. Pode ser alimento, pode ser remédio, pode ser um item de marca, um tênis, por exemplo, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu comprei whey protein pela internet, eu cometi o erro de comprar da Amazon. O preço estava em conta, pensei, eu vou comprar. Isso há, sei lá, uns 7 anos atrás, talvez. Comprei lá da Amazon. Aí chegou o pedido, né? Aí, por alguma razão, não sei porque, eu resolvi entrar no site do fabricante do whey. E a minha surpresa foi que eu descobri que o sabor que eu havia comprado não constava no site do fabricante. O sabor de whey que eu tinha comprado, de tal marca, não constava no site que fabricava aquele whey. Logo eu pensei, eu comprei um whey falsificado. Né? Porque se não está no site, se o site do fabricante não oferece aquele sabor de whey, é porque eles não fabricam. E se eu conseguir comprar aquele sabor de whey que eles não fabricam, é porque de fato eu comprei um produto falsificado, um produto adulterado. Ali eu aprendi uma importante lição. Quando eu vou comprar whey, quando eu vou comprar creatina, qualquer tipo de suplemento, eu não compro em marketplace. Seja da Amazon, seja do Facebook, seja de qualquer outra loja. Eu compro direto do fabricante. E agora eu compro direto da Growth, né? Aqui a Growth está patrocinando. Não, tô brincando, ela não está patrocinando essa pregação, né? Mas eu compro direto da Growth, né? Porque eu tenho certeza, então, que eu estou comprando um produto verdadeiro. Então, no Brasil, a falsificação e venda de produtos alterados constitui crime grave e a pena varia de acordo com o produto que foi falsificado. Por exemplo, a falsificação de alimentos é algo grave, né? A falsificação de um tênis é algo... Tu vai ficar triste, pô, eu queria um tênis, né? Daquela marca ali, eu não queria uma falsificação. Mas ainda assim, o máximo que tu vai perceber é que aquele tênis ali, de repente, ele vai estragar antes do tempo, de repente a tua pisada não vai ser tão, né? Vai sentir que a pisada não é tão confortável, mas de qualquer forma não oferece risco à tua saúde. Agora, uma falsificação de um alimento ou de um remédio,
Isso é extremamente grave. Então, a falsificação e a venda de produtos alterados constitui crime grave. Mas há um tipo de falsificação e adulteração de produtos que não é tipificado como crime e não é punido por lei. E aqui, se vocês pudessem ler o meu manuscrito, vocês veriam que eu coloquei falsificação e adulteração entre aspas. A falsificação e adulteração, entre aspas, a que eu me refiro, ocorre quando um fabricante, como a Nestlé, por exemplo, altera a fórmula e a composição de um dos seus produtos, como o Nescau. O Nescau, por muitas décadas, foi considerado um dos melhores achocolatados disponíveis no mercado brasileiro. Mas nos últimos anos, a fórmula e a composição do Nescau foram tão alterados que deixaram o Nescau, pelo menos pro meu gosto pessoal, deixaram ele nojento. Eu não consigo mais tomar leite com Nescau. Porque o Nescau, se eu fosse comprar hoje, se eu fosse no mercado hoje comprar o Nescau que eu estou comprando não é o mesmo Nescau que eu comprava há 5 anos atrás. A Nestlé, por alguma razão, achou por bem alterar a fórmula, alterar a composição do seu achocolatado. E pro meu gosto, ele ficou nojento. O chocolate, né? Todos esses produtos aí, eles estão sendo alterados, a fórmula, a composição, né? E eu percebo muita gente reclamando, né? É o sabor chocolate, não é mais chocolate, né? É o sabor chocolate. Quer dizer, tu sabe, quando tu tá escrito ali sabor chocolate, tu sabe que realmente pode ter a aparência de chocolate, mas não é chocolate que tu tá comprando. É qualquer outra coisa que tenha um sabor de chocolate. Para mim, a Nestlé está falsificando e adulterando o seu próprio produto. Porque eu gostava de tomar leite com Nescau. Eu gostava de tomar leite com Nescau. Hoje em dia eu não consigo mais tomar leite com Nescau. Eu acho nojento o gosto. Para mim, o que a Nestlé fez é como se alguém tivesse pego a embalagem do Nescau, colocado qualquer coisa lá dentro e vendido como Nescau. Para mim não é Nescau. Para mim, a Nestlé está falsificando, adulterando o seu próprio produto. E é por isso que, obviamente, a lei não pode punir, né? Porque o fabricante ele pode fazer o que ele quiser com o seu produto, né? Se ele quiser tornar o seu produto ruim, ele tem todo o direito de fazer isso. A questão é que provavelmente os consumidores vão deixar de consumir aquele produto, né? Será? Eu não. Eu acho já essa notícia um pouco. Mas. É. De qualquer modo, o ponto aqui é o seguinte: assim como o Nescau, fabricado e vendido pela Nestlé, pode ser considerado uma falsificação e caricatura do Nescau de décadas atrás, do Nescau de anos atrás, assim também o Jesus, referido por muitas pessoas e igrejas, não passa de uma falsificação, de uma caricatura do verdadeiro Cristo revelado na Escritura. Eu vou repetir. Assim como o Nescau fabricado e vendido pela Nestlé pode ser considerado uma falsificação e caricatura do Nescau de décadas atrás, o Nescau de anos atrás, assim também o Jesus referido por muitas pessoas e igrejas não passa de uma falsificação e caricatura do verdadeiro Cristo revelado na Escritura. E alguém
Alguém, ao ouvir essa afirmação, alguém pode pensar ser impossível isso acontecer. Alguém pode pensar ser impossível alguém crer num Jesus falsificado, num Jesus caricato. Mas a verdade é que é possível, sim, usar o nome de Jesus para se referir a um impostor, a um Deus falso, a um ídolo que que não pode trazer salvação a ninguém e, consequentemente, não pode nada contra Satanás, não pode conceder a ninguém vitória contra Satanás. A pregação passada, na qual nós descrevemos como você deve usar o escudo da fé na guerra que você deve travar contra Satanás, a pregação passada nós concluímos com as seguintes palavras. Isso aqui é o final da pregação passada, tá? Você embraçará o escudo da fé à medida em que fundamentar a fé que tem no Senhor Jesus com a fé ensinada pela palavra de Deus. Ou ainda, você embraçará o escudo da fé à medida em que fundamentar a fé que tem no Senhor Jesus com um conjunto de verdades e doutrinas ensinadas na palavra de Deus. Fé pode, a palavra fé, o conceito bíblico de fé, o conceito teológico de fé, ele pode ter dois sentidos. Ele pode ter o sentido da minha fé pessoal, a tua fé pessoal, a fé que nós temos em Jesus, mas fé também pode ter o sentido de doutrina, de ensino, de verdade. Por exemplo, quando Judas, não o traidor, e sim o irmão de Jesus, quando Judas escreve que os santos deveriam batalhar pela fé que foi entregue aos santos, ele está usando fé ali nesse sentido de doutrina, de verdade, de ensino. Nós, crentes, devemos batalhar pela fé que foi entregue por Deus aos santos. Nós devemos batalhar pela doutrina que foi entregue por Deus a nós, pelas verdades bíblicas que foram entregues por Deus a nós. Então, fé tem esse sentido duplo. O sentido da minha crença em Deus, da minha crença em Jesus, e também tem um sentido do ensino bíblico, da doutrina bíblica. Então, quando Paulo fala que nós temos que embraçar o escudo da fé para com ele desfazer, destruir os dardos inflamados de Satanás, nós devemos entender fé ali no escudo da fé como sendo não apenas a minha fé pessoal em Jesus, não apenas a minha crença pessoal em Deus, mas a junção da minha crença pessoal em Deus com aquilo que a Bíblia me diz acerca de Deus. A fé, no escudo da fé, é a junção da minha fé pessoal em Jesus com a fé bíblica, com um conjunto de verdades e doutrinas ensinadas pela palavra de Deus. Quando eu não faço essa junção entre a minha fé pessoal em Jesus e o conjunto de doutrinas e verdades ensinadas pela palavra de Deus, o que ocorre é que eu acabo crendo não no Cristo verdadeiro que está revelado na Escritura. Eu acabo crendo num Jesus falsificado. Num Jesus caricato. Por quê? Porque eu não estou fundamentando a minha fé pessoal em Jesus na fé bíblica. Eu não estou fundamentando a minha fé pessoal em Jesus no conjunto de verdades e doutrinas bíblicas. Voltando aqui às palavras finais da pregação passada. A fé pela qual você deve derrotar Satanás não é meramente a tua fé subjetiva no Senhor Jesus, mas a tua fé subjetiva no Senhor Jesus, fundamentada na fé objetiva ensinada na Escritura. Que é o que eu acabei de falar há pouco, né? A fé pela qual você deve derrotar Satanás é a tua fé subjetiva no Senhor Jesus, fundamentada no conjunto de verdades e doutrinas ensinadas na palavra
de Deus. Se a tua fé subjetiva, se a tua fé pessoal no Senhor Jesus não estiver fundamentada na fé objetiva ensinada da Escritura, se ela não estiver fundamentada no conjunto de verdades e doutrinas bíblicas, a tua fé no Senhor Jesus é inválida. Porque Paulo afirma que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se eu tiro a palavra de Deus da equação, o que resta não é fé. Não é fé como a palavra de Deus afirma que a fé deve ser. Eu estou crendo, eu passo a crer num ídolo falso, num Deus falso. Um Jesus falsificado e caricato. Continuando aqui com as palavras finais da pregação passada. Se auto-engana quem afirma crer em Jesus, sem se assegurar que a sua fé está fundamentada na fé objetiva ensinada na Escritura, pois ao não se assegurar disso, ao não se assegurar que a sua fé em Jesus está fundamentada no conjunto de verdades e doutrinas ensinadas na Escritura, não é no Senhor Jesus que essa pessoa crê, mas numa caricatura de Jesus, num Jesus falsificado, num Jesus incapaz de salvar e que nada pode contra Satanás. Foi assim que nós terminamos a pregação passada. Obviamente, foram ditas algumas palavras a mais de aplicação, mas a parte final da mensagem terminou dessa forma. E talvez alguém ainda não tenha se convencido da veracidade dessas palavras. Ou talvez alguém esteja crendo num Jesus falso e caricato sem ter se dado conta. E é por essa razão que o objetivo dessa mensagem é, a partir de Êxodo 32, versículos 1 a 6, que foi o texto que nós lemos aqui no início, demonstrar que sim, é muito possível e de fato é muito fácil crer num Jesus falsificado e caricato, em vez de crer no verdadeiro Cristo revelado na Escritura. E o problema é que, se ocorrer de você crer num Jesus falsificado e caricato, e não no Jesus verdadeiro, como ele é revelado na Escritura, você já terá sido derrotado por Satanás. E pior do que ter sido derrotado por Satanás, você ainda está morto em delitos e pecados. Porque o Jesus falso e caricato, ele não ressuscitou dentre os mortos. E como ele não ressuscitou dentre os mortos, você não pôde ter sido junto com ele trazido à vida. Porque a ideia a gente pode abrir lá em Efésios, né? Efésios 2. Efésios 2, versículo 1. E vos vivificou, Deus Pai, né? Paulo falando, Deus Pai vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Os pecadores, eles só são vivificados juntamente com Cristo porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. É isso que Paulo está argumentando antes de entrar no capítulo 2. Olha só, Efésios 1, versículo 16.
Na verdade, versículo 15. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então Paulo aqui, ele está orando para que os crentes de Éfeso, dentre outras coisas, experimentem em si mesmos, tenham conhecimento de si mesmos. Versículo 19, da sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, segundo a operação da força do seu poder, daquele poder que ele manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. E é por esse poder que ele nos vivificou, 2:1, que ele nos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Só é possível alguém ser vivificado da sua morte em ofensas e pecados, se essa pessoa crê no Jesus que de fato ressuscitou dentre os mortos. Mas se essa pessoa crê num Jesus falso, num Jesus caricato, num Jesus que não está de acordo com o Jesus ensinado pela Escritura, essa pessoa permanece morta nos seus delitos e pecados, porque esse Jesus caricato não ressuscitou. O único Jesus que ressuscitou é o Jesus verdadeiro. Todas as caricaturas de Jesus, todas as suas falsificações de Jesus que existem por aí, elas não ressuscitaram. E na verdade elas nem morreram para que pudessem ressuscitar. A gente pode voltar para Êxodo 32. Nosso objetivo então com essa pregação é demonstrar que sim, é bem possível, e na verdade é bem fácil, que alguém creia num Jesus falsificado e caricato, em vez de crer no Jesus verdadeiro, conforme ele é revelado na Escritura. E se isso ocorrer com você, se você estiver crendo num Jesus falsificado e caricato, se a tua família estiver crendo num Jesus falsificado e caricato, vocês já terão sido derrotados por Satanás e pior, vocês ainda estão mortos em delitos e pecados. Se nós pudéssemos resumir essa pregação em uma frase, essa frase seria a seguinte: se você não se assegurar de que o Jesus em quem você e a sua família creem é o verdadeiro Cristo revelado na Escritura, vocês já terão sido derrotados por Satanás. E eu assumo que não é isso que você quer. Em vez de ser derrotado por Satanás, você quer derrotar Satanás tanto na tua vida quanto na tua família. Então é necessário que você preste atenção a essa mensagem para que a partir da fé no verdadeiro Cristo revelado na Escritura, você de fato derrote Satanás. Mas se você não fizer isso, se você não se assegurar de que o Jesus em quem você e a sua família creem é o verdadeiro Cristo revelado na Escritura, infelizmente, vocês já terão sido derrotados por Satanás. Uma brevíssima exposição de Êxodo 32, versículos 1 a 6, é suficiente para demonstrar o quão fácil
é rejeitar o verdadeiro Cristo revelado na Escritura para crer num Jesus falsificado e caricato. Porque esse é o perigo. O perigo, quando eu creio num Jesus falso, num Jesus caricato, eu automaticamente rejeito o Jesus verdadeiro. E Êxodo 32, versículos 1 a 6, demonstra ser muito fácil isso acontecer. É possível demonstrar isso a partir de Êxodo 32, porque nesse texto, o nome próprio e pessoal de Deus, Yahvé, é usado para se referir a um ídolo, a um Deus falso, ao bezerro de ouro. E sendo possível usar o nome próprio e pessoal de Deus, Yahvé, para se referir a um ídolo, a um Deus falso, é também possível usar o nome do Filho de Deus, Jesus, para se referir a uma falsificação, a uma caricatura do verdadeiro Cristo revelado na Escritura. Então nós vamos ler novamente Êxodo 32, a partir do versículo 1. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, o povo disse: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, diante do ídolo, diante do bezerro de ouro. E apregou Arão e disse: Amanhã será festa ao Senhor. Arão está chamando o bezerro de Yahvé, de Senhor. Obviamente, o bezerro de ouro não é Yahvé, não é o Senhor. Mas Arão apelidou o bezerro de ouro de Senhor, de Yahvé, o nome pessoal de Deus. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, versículo 6, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantou-se a folgar. No versículo 5, Arão usa o nome próprio e pessoal de Deus, Yahvé, traduzido como Senhor, para se referir ao ídolo de ouro, para se referir ao bezerro de ouro que ele acabara de fundir. Ou seja, mesmo sabendo se tratar de um ídolo, mesmo sabendo se tratar de um Deus falso por ele mesmo fundido, Arão se refere ao bezerro de ouro pelo nome do Deus único e verdadeiro, Yahvé, Senhor. Além disso, o Israel idólatra ofereceu ao bezerro de ouro os holocaustos e as ofertas pacíficas que Yahvé determinou que deveriam ser oferecidos exclusivamente a ele no tabernáculo. Repetindo, sendo possível usar o nome próprio e pessoal de Deus, Yahvé, para se referir a um ídolo, a um Deus falso, é também possível usar o nome do Filho de Deus encarnado, Jesus, para se referir a uma falsificação e caricatura do verdadeiro Cristo revelado na Escritura. E Paulo afirma o mesmo. Em 2 Coríntios, capítulo 11. Vocês podem me acompanhar até 2 Coríntios, capítulo 11.
Vamos ler a partir do versículo 1. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 1. Quisera eu me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Paulo afirma aqui que é possível alguém pregar um outro Jesus. E se é possível alguém pregar um outro Jesus, certamente é possível a pessoas que estão ouvindo essa pregação acerca de um outro Jesus crerem nesse outro Jesus. E na verdade Paulo alerta, Paulo aqui demonstra o seu medo, o seu temor de que a igreja de Corinto estaria trocando o Jesus verdadeiro por esse outro Jesus. Por esse Jesus falsificado, por esse Jesus caricato. E aqui ele também fala de um outro espírito, né? É possível a pessoa receber um espírito chamado de santo, mas que de fato não é o Espírito Santo revelado na Escritura e prometido por Deus o Pai. É possível isso ocorrer. Ou que espírito você acha que está agindo naqueles que falam para Jesus em Mateus 7? A gente pode ir para Mateus 7, eu não quero citar o texto de forma errada. Mateus 7, o Sermão do Monte. Mateus 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas pessoas aqui, a quem Jesus se refere, elas criam em primeiro lugar num Jesus falso, num Jesus caricato. O Jesus falsificado e caricato no qual elas criam não cobrava delas a obediência à vontade de Deus. Elas lhe podiam chamar de Senhor sem obedecê-lo. Então esse Jesus no qual essas pessoas criam é um Jesus falsificado. Porque o Jesus da Escritura, ele vai dizer o seguinte, olha, se tu me chama de Senhor, tu tem que me obedecer. Né? Se eu sou o Senhor, onde está a minha obediência? Né? Se tu se afirma discípulo meu, tu tem que estar disposto a aprender comigo. Se tu te afirma servo meu, tu tem que estar disposto a me obedecer. Do contrário, não faz sentido tu se afirmar discípulo e servo. Então, Jesus no qual essas pessoas criam era um Jesus falsificado, um Jesus caricato. E como consequência, elas receberam um espírito que elas chamavam de Espírito Santo, mas que não era o Espírito Santo. E era esse espírito que elas chamavam de santo, mas que não era o Espírito Santo, que operava nelas tudo isso que elas vão citar aqui, né? Versículo 22. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Jesus não vai negar, não, vocês nunca profetizaram, não, vocês nunca expulsaram demônios, não, vocês nunca fizeram maravilhas. Jesus
Jesus concorda com ela. Sim, vocês fizeram todas essas coisas, mas não foi pelo meu nome e não foi pelo meu espírito que vocês fizeram isso. Vocês usavam o meu nome, mas vocês usavam o meu nome de forma indevida. Quando vocês usavam o meu nome, vocês não estavam se referindo a mim, vocês estavam se referindo a uma falsificação, a uma caricatura. Então, é perfeitamente possível usar o nome Jesus para se referir a um Cristo falsificado, a um Cristo caricato, a um Cristo que, em primeiro lugar, não pode salvar ninguém, porque ele não morreu, ele não ressuscitou. A um Cristo que não pode salvar ninguém e, consequentemente, não pode conceder vitória contra Satanás. E você deve estar se perguntando como alguém chega a rejeitar o verdadeiro Cristo revelado na Escritura para crer num Jesus falsificado e caricato. Isso ocorre quando as pessoas que creem no Jesus, ou melhor, deixa eu reformular aqui. Alguém chega a rejeitar o Jesus verdadeiro revelado na Escritura quando essa pessoa dá atenção àqueles que pregam versões falsificadas e caricatas de Jesus, como, por exemplo, as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, elas creem em Jesus, elas pregam Jesus. Mas o Jesus no qual elas creem, o Jesus que elas pregam, não é o Jesus verdadeiro revelado na Escritura. É um Jesus falsificado. É um Jesus caricato. O mesmo é possível dizer com relação aos adventistas do sétimo dia. Inclusive, há alguns dias atrás, a Igreja Presbiteriana no Brasil, a IPB, ela, no seu Supremo Concílio, né, que é a reunião nacional de todos os presbíteros da Igreja Presbiteriana, eles votaram e eles aprovaram a afirmação de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. Exatamente por quê? Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, os seus pastores, pregam um Jesus falsificado. Pregam um Jesus caricato. Eles pregam um Jesus que, embora tenha dito está consumado, lá na cruz, de fato não consumou na cruz a salvação dos pecadores. Eles pregam um Jesus que, em 1800 e alguma coisa, teve que entrar no santuário no céu para fazer a averiguação dos pecados que devem ser perdoados. Eles não pregam um Jesus que carregou os pecados do seu povo. Na verdade, eles pregam um Jesus que necessita da ajuda de Satanás para trazer salvação. Porque as testemunhas de Jeová afirmam que, eu não tem como afirmar agora quando isso vai acontecer na teologia deles, mas eles afirmam que vai chegar o momento em que Jesus vai colocar os pecados daqueles que serão salvos sobre Satanás. Então Satanás será jogado no inferno, alguma coisa assim. E então Satanás irá pagar pelos pecados daqueles que foram salvos. Ou seja, o Jesus que as testemunhas de Jeová pregam não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. Porque onde é que a gente encontra isso na Bíblia? Em nenhum lugar. O mesmo é possível falar acerca dos Mormons. Os Mormons também creem em Jesus, os Mormons também pregam em Jesus, mas o Jesus no qual eles creem, o Jesus pregado pelos Mormons, não é o Jesus da Bíblia. O mesmo é possível afirmar
com respeito àqueles que creem no Jesus pregado pelas igrejas universal do Reino de Deus, internacional da graça de Deus e mundial do poder de Deus. Uma vez que o Jesus de Edir Macedo, o Jesus de R.R. Soares e o Jesus de Valdemiro Santiago não é o verdadeiro Jesus retratado na Escritura. O mesmo é possível afirmar com aquela pessoa que crê no Jesus pregado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Porque os católicos, eles também vão levantar a mão e vão dizer, não, nós cremos em Jesus, nós pregamos Jesus, mas o Jesus no qual eles creem, o Jesus por eles pregado, nada tem a ver com o Jesus da Bíblia. É um Jesus falsificado. É um Jesus caricato. Alguém chega a rejeitar o verdadeiro Cristo revelado na Escritura para crer num Jesus falsificado e caricato? Ao crer no Jesus que é retratado pelo cinema, ao crer no Jesus que é retratado pela televisão, e agora, mais recentemente, no Jesus que é retratado pelos serviços de streaming, como Netflix. Nós podemos pensar nas novelas da Record, nos seriados como The Chosen, que há um tempo atrás, eu não sei se continua sendo, mas pelo menos até um tempo atrás era exibido no SBT, e eu acho que ainda está no catálogo da Netflix. A gente pode pensar no Jesus do cinema, o Jesus das novelas da Record, o Jesus do The Chosen, o Jesus do cinema, nada tem a ver com o verdadeiro Jesus revelado na Escritura. E eu desconfio que tem muita gente que está substituindo a sua leitura bíblica pelos episódios do The Chosen, os escolhidos. Eu desconfio que tem muita gente que está substituindo a participação no culto público a Deus, onde a pessoa, em primeiro lugar, vai adorar a Deus e então ouvir a pregação da palavra de Deus. A pessoa está substituindo a pregação da palavra de Deus pelos episódios do The Chosen. E quem está fazendo isso está trocando o Jesus verdadeiro por um Jesus falsificado, por um Jesus caricato. Eu já preguei sobre isso, eu vou, em rápidas palavras, aqui explicar o porquê. Quantos aqui viram aquele filme O Código da Vinci? Com Tom Hanks. Poucos, né? Só eu. Sim, faz tempo, sim, faz... eu sei. Acho que deve ter sido na primeira década dos anos 2000, eu acho, o filme. Esse filme é baseado num livro. Antes de ver o filme, eu li o livro. E quando eu vi o filme, eu percebi que o filme alterou aspectos da história. Personagens que existiam no livro não apareciam no filme. Personagens que não existiam no livro, apareceram no filme. Diálogos que não ocorriam no livro, ou melhor, diálogos que ocorriam no livro, não apareceram no filme. Diálogos que não existiam no livro, apareceram no filme. Parte do enredo foi alterado. Isso sempre ocorre. Isso sempre ocorre porque um livro, obviamente, é diferente de um filme. Aquilo que funciona num livro,
em termos de personagens, em termos de diálogo, em termos de enredo, aquilo que funciona num livro não funciona num filme. Aquilo que funciona num livro não funciona numa novela, não funciona num seriado. É por isso que sempre quando um livro é adaptado para o cinema ou para a televisão, ocorrem modificações. E a palavra de Deus os adverte contra qualquer modificação, né? A gente pode... Vamos primeiro para Apocalipse. Apocalipse 22. Desculpa, eu não falei o capítulo, né, para vocês. Apocalipse 22. Versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que são escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que são escritas neste livro. Isso aqui, num primeiro momento, se refere apenas ao livro de Apocalipse. Mas como o livro de Apocalipse está fechando o cânon bíblico, isso se estende a toda a Escritura, né? E a gente pode ir também para Provérbios, capítulo 30, se eu não me engano. Provérbios 30. Versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, ao menos 2 vezes, Deus alerta as pessoas contra a ideia de modificar a sua palavra, seja pelo acréscimo, seja pelo decréscimo. Quando um livro, e a Bíblia é um livro, é adaptado para o cinema, para a televisão, necessariamente ocorrem modificações. Ainda que a pessoa que está fazendo a adaptação queira ser o mais fiel possível ao livro, ocorrerão modificações, porque conforme eu afirmei antes, aquilo que funciona num livro não funciona no cinema, não funciona na televisão. Então é necessário ocorrerem modificações. Então, se de repente eu quero fazer um filme, um seriado, uma novela sobre Davi, não vai ser o Davi da Bíblia, né? Porque eu vou ter que modificar a história de Davi. Aquilo que funciona no livro, que conta a história de Davi, a Bíblia, não funciona no cinema, não funciona na televisão. Se eu quero contar a história de Moisés, seja no cinema, seja na televisão, eu vou ter que alterar algumas coisas. Se eu quero retratar a história de Jesus, seja no cinema, seja na televisão, eu vou ter que alterar algumas coisas. E se você, eu não estou incentivando que você faça isso, mas se você for assistir algum episódio do The Chosen, você vai perceber que existem palavras que o Jesus do The Chosen fala que não aparecem na Bíblia. Existem diálogos inteiros que esse Jesus desse seriado tem com pessoas que não aparecem na Bíblia. Por exemplo, o Jesus, o The Chosen, ele conferencia com Mateus acerca do que ele deveria ensinar no Sermão do Monte. Ele está lá conversando com Mateus, e o Mateus do The Chosen, o cara, ele tá no espectro autista, né? Porque
Agora todo mundo é autista, então obviamente a gente tem que colocar um apóstolo lá que também é autista, né? Porque a gente precisa que os autistas, né, se identifiquem na história de Jesus. Então Mateus, o The Chosen, ele está no espectro autista. E Jesus está lá conferenciando com Mateus, né? Mateus, o que tu acha? O que tu acha que eu devo pregar no Sermão do Monte, Mateus? E Mateus dá umas dicas para Jesus. Outra cena que aparece é Jesus conversando com Judas. Uma cena que jamais é retratada na Escritura. Onde naquela cena, Jesus dá a entender para Judas o seguinte: Judas, é possível tu não me trair. É possível tu não me trair, Judas. Tu tem a escolha. Quando, na verdade, desde o início, Jesus deixa claro que era impossível Judas não trair Jesus. Porque Jesus diz em Mateus capítulo 6, Mateus não, desculpe, João capítulo 6, nós podemos abrir, Evangelho de João capítulo 6. João 6, Jesus faz o duro discurso aqui acerca do pão da vida, ele é o pão da vida, e muitos discípulos de Jesus, eles, eu acho que eu não quero mais seguir esse Jesus não, porque esse Jesus aí, ele fala algumas coisas difíceis de serem entendidas e difíceis de serem aceitas, então eles abandonam Jesus. Versículo 66, João 6, 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Olha só, Jesus afirma que é impossível Judas não traí-lo, porque um de vós é diabo. E João conclui, isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então, no diálogo que Jesus tem com Judas, no seriado The Chosen, onde Jesus dá a entender para Judas, Judas, olha só, tu não precisa me trair, Judas. Existe a possibilidade de tu não me trair. Esse Jesus não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. O verdadeiro Cristo, conforme retratado pela Escritura, é aquele que nasceu de uma virgem, viveu uma vida de perfeita obediência à lei de Deus, pregou com fidelidade o Evangelho, morreu na cruz a favor dos pecadores sob a maldição da lei de Deus, ressuscitou de entre os mortos, subiu aos céus, onde está assentado à destra do Pai, governando os céus e terra com toda autoridade e poder, até que os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés, quando então ele voltará para julgar os vivos e os mortos, os grandes e os pequenos. Se você crer em um Jesus cuja mensagem difira um único i, ou um único traço, um único tio do que a palavra de Deus ordena, você será derrotado por Satanás nessa vida, e na vida por vir você será condenado ao inferno. E a razão é simples. Falsificações e caricaturas do verdadeiro Cristo, do Cristo revelado na Escritura,
não podem salvar os pecadores da condenação no inferno e nem podem conceder vitória contra Satanás. Então, para que você não rejeite o verdadeiro Cristo revelado na Escritura para crer num Jesus falsificado e caricato, é necessário que você creia, é necessário que o Jesus em quem você crê seja aquele cuja mensagem não difira um único i ou um único traço do que a palavra de Deus ordena, porque o próprio Jesus afirmou o seguinte: em verdade eu lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio, nem um traço jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O respeito que Jesus tem pela palavra de Deus é tal que mesmo a menor letra, no caso o I, faz referência ao iota no alfabeto grego, que é a menor letra do alfabeto grego, correspondente ao iod no alfabeto hebraico, que é a menor letra no alfabeto hebraico, e tio traduz a palavra grega keraia, que era uma palavra usada para se referir a um pequeno traço que era usado para distinguir as letras hebraicas que eram muito parecidas entre si. Se você um dia observar as letras do alfabeto hebraico, você vai perceber que existem algumas letras que são bem parecidas. E se elas são bem parecidas numa fonte de computador, imagina o quão parecidas elas são escritas à mão. Porque na época de Jesus e anterior a Jesus, eles não havia uma cópia eletrônica da palavra de Deus, né? Era tudo escrito à mão. Então imagina, se tu tem uma letra que é extremamente parecida numa fonte de computador, imagina o quão parecida era aquela letra ou aquelas letras quando elas eram escritas à mão. Então, para diferenciar uma letra de outra, era usado esse tracinho. No grego, keraia. Então, o respeito que Jesus tem pela palavra de Deus é tal que mesmo a menor letra tem importância extrema. Mesmo o menor sinal gráfico que distingue uma letra de outra tem valor crucial para o Jesus verdadeiro. Isso significa que o Jesus verdadeiro jamais irá desprezar a menor letra da palavra de Deus. O Jesus verdadeiro jamais vai desprezar o menor tracinho, o menor sinal gráfico que existe na palavra de Deus. Se você quer se assegurar de que o Jesus no qual você crê é o Jesus verdadeiro, você deve se assegurar de que o Jesus no qual você crê é aquele que não despreza a menor letra e nem o menor sinal gráfico. O Jesus no qual você crê deve ser aquele Jesus que afirma toda a palavra de Deus. Deve ser o Jesus que prega toda a palavra de Deus. Ah, mas o meu Jesus disse que não tem importância isso. Bom, então o teu Jesus não é o Jesus da Bíblia. Por exemplo, tem aquela mulher, né, Lana Holder, que se afirma pastora e que é lésbica. Ela vai dizer o seguinte: não, o Jesus que nós pregamos, ele não tem nenhum problema com gays, com lésbicas, com transexuais. Esse Jesus, ele abençoa o casamento dessas pessoas. Esse Jesus, ele abençoa a união dessas pessoas. Esse Jesus oficializaria o casamento dessas pessoas. Esse Jesus ficaria muito feliz em realizar o casamento de um casal gay, de um casal lésbico, ou de um casal de pessoas trans. Bom, então a gente pode concluir que o Jesus, crido e pregado pela Lana Holder, não é o Jesus da Bíblia. É um Jesus falsificado. É um Jesus caricato. Ela usa a Bíblia para muitas coisas, né, a Lana Holder, mas
algumas das interpretações que ela faz da Bíblia, ela na verdade está deturpando a Bíblia. Então, o Jesus que ela prega é um Jesus que não leva a sério a menor letra da palavra de Deus. É um Jesus que não leva a sério o menor traço gráfico da palavra de Deus. Portanto, é um Jesus falsificado. É um Jesus caricato. Sendo que Jesus considera como extremamente importante, de valor crucial, a menor letra da palavra de Deus, o menor sinal gráfico presente nela, segue-se que para Jesus, a alteração da menor letra e do menor sinal gráfico, originais da palavra de Deus, constitui alteração significante e deturpadora da Escritura. Qualquer alteração na palavra de Deus, mesmo menor que seja, mesmo que seja a alteração de um pequeno traço gráfico, faz toda a diferença para Jesus e deveria fazer toda a diferença para você. Uma das implicações dessa constatação é a seguinte: o verdadeiro Jesus testifica da verdade universal e eterna da palavra de Deus, e a Escritura revela o verdadeiro Senhor Jesus. Isso quer dizer que ao crer em deturpações da Escritura, você acaba crendo em uma versão falsificada e caricata de Jesus. E ao crer nessa versão falsificada e caricata de Jesus, você será levado a crer em outras deturpações da palavra de Deus. É um círculo vicioso. Você aceitou determinadas deturpações da palavra de Deus, por consequência você agora está crendo num Jesus que não afirma toda a palavra de Deus. Você está crendo num Jesus que está deturpando a palavra de Deus. Como o Jesus da Lana Holder, né? Um Jesus que não prega arrependimento de pecados para pessoas que são gays, lésbicas. E ao crer nesse Jesus que não prega arrependimento para pessoas que são gays e lésbicas, você necessariamente, esse Jesus falso e caricato, vai te levar a crer em outras deturpações da palavra de Deus também. Porque olha só, você começa com gays e lésbicas que não fizeram nenhum tipo de alteração no seu corpo, né? O homem gay, ele não cortou nada no seu corpo. A mulher lésbica, ela não cortou nada no seu corpo. Você começa com homens gays e mulheres lésbicas. Aí esse Jesus, que aceita homem, que aceita no sentido de não exigir arrependimento dessas pessoas, esse Jesus te leva a deturpar outras partes da Escritura, a ponto de agora você aceita não apenas homens gays e mulheres lésbicas, você também aceita pessoas que estragaram os seus corpos, né? Pessoas que nasceram homens e que cortaram aquilo que os fazia ser homens. E agora esses homens se declaram mulheres. Você aceita agora mulheres que cortaram do seu corpo aquilo que as fazia ser mulheres e agora se afirmam homens. É um círculo vicioso. Ao crer em uma das várias versões falsificadas de Jesus, você desprezará e rejeitará aquelas passagens bíblicas que apresentam um Jesus distinto da versão caricata na qual você creu. Por mais que você apresente para Lana Holder Jesus afirmando que Deus os fez homem e mulher, ela vai encontrar alguma forma de deturpar aquilo ali que Jesus está falando. Ela não aceita o Jesus que diz que no princípio Deus os fez homem e mulher. Por quê? Porque aquilo ali contradiz o Jesus falsificado e caricato no qual ela creu. As palavras do Jesus verdadeiro contradizem o Jesus caricato e falsificado no qual ela creu. É por isso então que ela rejeita
as palavras de Jesus verdadeiro. É por isso que ela vai encontrar alguma forma de explicar aquelas palavras ali de forma a abarcar aquilo que ela crê acerca de Jesus. Ela vai dizer, não, mas olha só, não foi bem assim. Jesus ele estava falando aqui no meio. Jesus sabia que existiam homens trans e coisas assim, e Jesus aceitava o homossexualismo e o lesbianismo, tudo, mas Jesus tem que entender que Jesus estava falando para uma cultura muito machista, para uma cultura muito homofóbica. Então, obviamente, Jesus já estava comprando brigas com os fariseus e com os saduceus por tudo aquilo que ele estava falando. Para que ele ia comprar essa nova briga dizendo que Deus também criou gays, e Deus também criou lésbicas, e Deus também criou trans? É dessa forma, talvez ela vai explicar dessa forma aquele texto, entendeu? Ela vai deturpar o texto para tentar abarcar esse Jesus falsificado e caricato no qual ela crê. Vai falar, olha só, o Davi chega a dizer acerca de Jonatas, né, que o amor que ele experimentava com Jonatas era melhor do que o amor de mulheres, né? Então, olha só, quer dizer, os caras eram gay, os caras eram gay, e o Saul depois ficou brabo com Jonatas, né? Indicando que o próprio Saul sabia que eles eram gays e tudo, deturpando o texto bíblico, né? E quando nós lemos esse texto, isso é algo interessante. Quando a gente lê esse texto, em que Davi, lamentando a morte de Jonatas, disse que o amor de Jonatas era melhor do que o amor de mulheres, se a gente acha isso estranho, é porque nós ainda não experimentamos a amizade como Deus a planejou. Nós ainda não tivemos um amigo como Deus planejou que nós tivéssemos. E algo interessante que esse aqui é um comentário cultural. O cinema, o cinema ele não consegue entender o cinema atual, né? A atual geração de produtores e pessoas que trabalham com cinema, eles não conseguem entender uma amizade verdadeira. Se tem dois homens que se amam num filme ou num seriado, eles têm que ser gays. Não é possível ter dois homens heterossexuais que se amam por serem amigos. Não, eles têm que ser gays. Você tem que colocar um relacionamento homossexual ali. Exatamente porque não se consegue conceber uma amizade entre dois homens ou entre duas mulheres que não envolva a perversão sexual, né? Então, tem dois homens que têm um amor grande um pro outro, eles só podem ser gays. Não é possível eles serem amigos. Não, eles têm que ser gays. Existem duas mulheres que se amam, é impossível que eles sejam amigas. Elas têm que ser um casal lésbico. Mas voltando aqui. O primeiro ponto é: quando eu creio num Jesus falsificado e caricato, ou melhor, quando eu creio numa deturpação na Escritura, eu automaticamente acabo crendo num Jesus falsificado e caricato. E esse Jesus falsificado e caricato vai me levar a crer em outras deturpações da Escritura. E o que ocorre é que quando eu sou apresentado com um Jesus verdadeiro, eu rejeito o Jesus verdadeiro exatamente porque ele contradiz o Jesus falsificado e caricato no qual eu creio. Um dos problemas, certamente existem muitos outros problemas, né? O problema principal é que quem crê no Jesus falsificado e caricato, essa pessoa, como nós afirmamos antes, ela permanece morta em delitos e pecados. Ela não recebeu salvação. Ela não tem vida eterna. Esse é o
primordial problema de crer num Jesus falsificado e caricato. O segundo ponto é que esse Jesus falsificado e caricato, como ele não pode trazer salvação, ele não pode conceder vitória contra Satanás. Ele não pode me ajudar a vencer Satanás. Porque ele mesmo não venceu o Satanás. Ele não é o Jesus que venceu a tentação no deserto. Ele não é o Jesus que pisou sobre a cabeça de Satanás na cruz. Ele não é o Jesus que foi elevado à direita de Deus o Pai, muito acima de todo principado e potestade. Ele não é o Jesus que trouxe... A gente pode abrir em Colossenses? Colossenses capítulo 2. Não, ele não é o Jesus que no versículo 15, Colossenses 2,15, não é o Jesus que despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Né? Então, quer dizer, esse Jesus não pode salvar, esse Jesus não pode conceder vitória contra Satanás. Esse Jesus, aqui eu estou modificando um pouquinho a minha preparação, esse Jesus, ou qualquer versão caricata e falsificada de Jesus, ele infunde medo nos crentes. E ele incentiva os crentes a fazerem coisas que o Jesus verdadeiro jamais ordenou, que a palavra de Deus jamais ordenou. Por exemplo, ontem eu compartilhei no grupo da igreja um videozinho de uma mulher que se diz crente, se diz cristã. Ela estava assim meio atordoada, né? O pessoal gosta de fazer vídeo, acho que ela estava no carro, não sei. O pessoal gosta de fazer videozinho, né, nos carros e tudo. Ela tá meio atordoada, meio chorosa e tudo, dizendo que ela não sabia exatamente o que, mas algo de muito grave iria acontecer no dia 20 de agosto, hoje. Né? E que aqueles que quisessem estar protegidos dessa coisa muito grave que iria acontecer, eles, no dia 28 de agosto, às 20 horas, deveriam de sair marchando ao redor das suas casas e pelas ruas e orando e não sei o quê. 20 de agosto, que é hoje, né? Às 20 horas, então quer dizer, agora já, né, quem fez há 1 hora e 8 minutos atrás, né? Certamente teve gente que saiu por aí fazendo isso. Não há nada de errado. Não há nada de errado em você sair pelo pátio orando. Não há nada de errado em você sair pelas ruas orando. Não há nada de errado com isso. O problema é esse medo. Algo de grave vai acontecer. E agora? Satanás vai atacar o povo de Deus. E agora, como é que a gente faz para se defender do ataque de Satanás? Eu compartilhei o videozinho e eu escrevi o seguinte, não, olha aqui, ó. Tu quer que o teu lar, que a tua família esteja protegida contra ataques satânicos? Basta que você viva a vida cristã normal e comum. Qual é a vida cristã normal e comum? Eu citei Jesus no Sermão do Monte. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Essa é a vida cristã comum e normal. Essa é a vida cristã que os crentes devem viver nas suas... As vidas dos crentes devem ser pautada por isso. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Se você fizer isso, o teu lar e a tua família estará protegida contra qualquer ataque satânico. E daí eu fiz uma aplicação especial, né? Homens, como os homens, entre outras coisas, como é que os homens buscam o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar?
cumprindo a sua função de homem, cumprindo a sua função de marido, sendo um sacerdote do seu lar, da sua família, amando a sua esposa como Cristo amou a igreja, educando os filhos na doutrina e administração do Senhor. Como as mulheres, dentre outras coisas, como as mulheres buscam o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? Se submetendo aos seus esposos, aos seus maridos. Como os pais, entre outras coisas, buscam o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? Educando seus filhos na doutrina e na administração do Senhor. Como os filhos, entre outras coisas, buscam o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? Honrando seus pais, submetendo-se a eles em todas as coisas. Essa é a vida cristã comum e normal, né? Uma família cristã deve ser assim. E se a família cristã está vivendo desse modo, ela está protegida contra qualquer ataque satânico. Ela não precisa sair, não, tem que ser no dia 20 de agosto, às 20 horas, eu tenho que sair marchando ao redor da minha casa ou na minha rua orando. Não, Deus nunca ordenou isso, né? Na guerra espiritual contra Satanás, em Efésios 6, Paulo não disse, olha, vocês têm que sair em volta da casa de vocês e na rua de vocês orando. Não, Paulo não afirmou nada disso. Então, nada disso deve ser feito. De novo, não é que eu não possa orar, né? Sair por aí orando? Pode sair, claro que pode sair. Mas eu não devo atribuir a esse ato. Em primeiro lugar, eu não devo ficar, o diabo vai atacar agora, vai acontecer uma coisa muito grave, eu tô com medo do diabo agora. Não deve estar com medo do diabo. Você deve ter respeito pelo diabo como um adversário esperto e poderoso, sim. Mas você não deve ter medo do diabo, porque se você crê no Jesus verdadeiro, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Agora, se você crê num Jesus que manda as pessoas sair dando volta nas suas casas ou sair por aí nas ruas como forma de proteger do grande ataque satânico que vai acontecer no dia 20 de agosto, bom, aí o Jesus no qual você crê é um Jesus falsificado. É um Jesus caricato. E então daí é falso que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aí, de fato, aquele que está em você está em concordância com aquele que está no mundo. Mas então, um dos problemas é esse medo sem razão. Essa histeria sem razão. E essa coisa de que, tu tem que fazer isso para se proteger. Tu quer te proteger do ataque de Satanás? Tu tem que pegar um óleo ungido. Tu tem que comprar de nós aqui. Porque nós fomos até Israel. Nós colhemos o óleo que nós trouxemos de Israel é lá do Monte das Oliveiras. E nós consagramos esse óleo aqui, tá? Então você vai comprar ele, nós cobramos R$ 500 o frasco de óleo, porque porque é o óleo de Israel, entendeu? Do Monte das Oliveiras, foi consagrado por nós aqui, então tu vai pagar R$ 500 nesse frasco de óleo, e daí tu vai ungir as portas da tua casa, as janelas da tua casa. Se tu não quer te envolver em acidente no trânsito, tu vai ungir a tua moto, o teu carro. Se tu quer prosperar no emprego, tu vai levar esse óleo lá para o emprego. Tu vai ungir tudo aquilo que tu usa para cumprir as suas responsabilidades no emprego. Se tu trabalha no escritório, tu vai ungir o computador que tu usa. Tudo que tu usa, tu vai ungir lá e daí tu vai prosperar, e daí tu vai estar livre dos ataques de Satanás. Nada disso o Jesus verdadeiro ensina, né? Nada disso os apóstolos do Jesus verdadeiro ensinam. Olha só, eu vou pedir que vocês abram comigo esse texto aqui que nós abrimos na pregação passada, em Atos capítulo 19.
Atos 19, versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Serva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Esses judeus exorcistas ambulantes aqui, eles não conheciam o Jesus verdadeiro conforme ele é revelado pela Escritura, conforme ele é revelado pelo conjunto de verdades e doutrinas ensinadas na palavra de Deus. Prova disso é que eles se referem a Jesus como aquele a quem Paulo prega. Eles não criam no Jesus verdadeiro. Eles ouviram falar acerca de um certo Jesus, cujo nome é usado para expelir demônios, mas eles não sabiam nada acerca desse Jesus. Eles não conheciam, de fato, o Jesus verdadeiro. E se eles não conheciam o Jesus verdadeiro, o Jesus no qual eles demonstram fé é um Jesus falsificado, é um Jesus caricato. É um Jesus que é uma caricatura do Jesus verdadeiro. Eles meramente ouviram falar do nome de Jesus, mas eles ignoravam as verdades e doutrinas bíblicas acerca de Jesus. Eles aparentemente criam em Jesus, mas a sua fé subjetiva, a sua fé pessoal em Jesus, não estava fundamentada na fé objetiva ensinada pela Escritura. A sua fé pessoal em Jesus não estava fundamentada no conjunto de verdades e doutrinas ensinadas pela Escritura. Ou seja, eles criam no Jesus falsificado, no Jesus caricato. Eles não criam no Senhor Jesus conforme ele é apresentado na Bíblia. A fé deles em Jesus era uma fé inválida, pois não era no verdadeiro Jesus que eles criam, e sim numa falsificação, numa caricatura. E como resultado, eles literalmente foram espancados por Satanás. Eles tiveram que fugir nus de Satanás. E quando eu falo Satanás aqui, obviamente, não era Satanás em pessoa, era um demônio, né? Eles foram espancados por aquele demônio. Por quê? Porque eles falaram, eles usaram o nome de Jesus, mas eles não conheciam o verdadeiro Jesus. Eles ignoravam as doutrinas e verdades bíblicas acerca do verdadeiro Jesus. Eles criam um Jesus falsificado e caricato. Eles foram contra Satanás em nome desse Jesus falsificado e caricato, e eles literalmente foram espancados pelo diabo. Por quê? Porque eles foram contra Satanás, fundamentados não no Cristo verdadeiro, e sim nesse Jesus falso, nesse Jesus que era uma caricatura do Jesus verdadeiro. E aqui eu retorno à pregação passada. Essa é a razão pela qual se engana quem afirma crer no Jesus sem se assegurar que a sua fé está fundamentada na fé objetiva ensinada na Escritura. Sem se assegurar que a sua fé pessoal em Jesus está fundamentada no conjunto de verdades e doutrinas bíblicas. Por isso, a importância de se assegurar disso. Se assegurar que o Jesus no qual você crê é o Jesus verdadeiro. O Jesus no qual você crê é o Jesus da Bíblia. O Jesus no qual o teu marido, a tua esposa, os teus filhos creem é o Jesus da Escritura. Porque se não for o Jesus da Escritura, vocês já foram derrotados por Satanás. Vocês já foram derrotados por Satanás porque, em primeiro lugar,
ainda permanecem mortos em delitos e pecados, ainda permanecem escravizados a Satanás, ainda permanecem filhos do diabo. E em segundo lugar, não tendo recebido a salvação, vocês nada podem contra o diabo. Mesmo usando o nome de Jesus, vocês nada podem contra o diabo, porque o Jesus a quem vocês se referem não é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus verdadeiro. É o mesmo Jesus referido aqui por esses exorcistas, por esses judeus exorcistas ambulantes. Eles usaram o nome de Jesus contra o demônio e eles foram espancados pelo demônio. Eles foram derrotados por Satanás. Como é que você se assegurará de que o Jesus em quem você e a sua família creem é o verdadeiro Cristo revelado na Escritura? Simples. É simples isso, não tem segredo. Rejeite todas as versões caricatas e falsas de Jesus, para deste modo estar plenamente submisso à palavra de Deus e ao Jesus que nela se revela. Não aceite, se alguém vier pregando a você um Jesus que não é o Jesus da Escritura, não aceite. Rejeite. Ah, mas eu gostei, as coisas que eu ouvi foram bem interessantes. Não importa se foram bem interessantes. Não está de acordo com Jesus e a Escritura? Não está de acordo com a Escritura? Rejeite. Rejeite. Não aceite nenhuma literatura ou estudo de seitas como as Testemunhas de Jeová, os Adventistas do Sétimo Dia ou os Mormons. Ah, mas eu tenho tanta fome de aprender a palavra de Deus, eu vou receber os estudos aqui com os Testemunhas de Jeová. Não, se você tem tanta fome de aprender a palavra de Deus, pare de faltar aos cultos e esteja presente aos cultos onde a palavra de Deus é pregada. Porque essa coisa de que, eu tenho tanta fome de aprender a palavra de Deus, mas a pessoa vem 2 cultos por mês? Não, não tem tanta fome de aprender a palavra de Deus. Quem tem fome de aprender a palavra de Deus está presente em todos os cultos em que é possível estar presente. Então não use essa desculpa de que, não, eu vou aceitar estudar com os adventistas, ou com os testemunhos de Jeová, ou com os mormons, porque eu tenho tanta fome. Não, o que adianta você está com fome, correto? Vamos pensar agora em termos naturais. Você está com fome. Adianta para a tua fome você comer veneno? Não adianta. Né? Porque você vai encher o estômago, a sensação de fome vai passar. Né? A questão é que você nunca mais vai sentir fome na vida, porque você vai morrer. Né? Então não adianta de nada você, eu tô morrendo de fome, eu vou comer esse veneno. Não. As Testemunhas de Jeová, os Adventistas do Sétimo Dia e os Mormons, aquilo que eles ensinam é veneno espiritual. Isso aqui é necessário falar acerca dos adventistas, né? Porque os seus pastores e pregadores, eles têm uma grande aceitação entre os evangélicos. Não ouça pastores ou pregadores adventistas do sétimo dia. Mas é o Anderson Silva o nome, né? Daquele cara, né? Daquele arqueólogo adventista. Mas ele fala tanto. Oi? Rodrigo Silva, não sei. Um dos dois. Rodrigo Silva, é. Mas ele fala tantas coisas importantes acerca da arqueologia bíblica, acerca da Bíblia, da história da Bíblia e tudo. Sim, ele fala coisas interessantes. O problema é que, no meio dessas coisas interessantes,
ele está colocando dúvidas na tua cabeça. É mais ou menos como a Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo nada mais é do que um cavalo de Troia da Igreja Católica. O Olavo de Carvalho já era um cavalo de Troia da Igreja Católica. Né? E o pessoal gosta de dizer, o Olavo tinha razão. Não, Olavo não tinha razão. Olavo não tinha razão. Muitas pessoas que um dia professaram fé em Jesus numa igreja evangélica se tornaram católicos por causa do Olavo de Carvalho e agora por causa da Brasil Paralelo. Por quê? Porque a Brasil Paralelo, o Olavo de Carvalho e o Brasil Paralelo, eles preencheram um vácuo no qual a igreja evangélica falhou em preencher, né? Porque quando a igreja evangélica falava de política, a igreja evangélica falava o seguinte: não, a gente vai eleger o deputado tal, porque o deputado tal vai trazer recursos aqui para nossa igreja, né? Ele vai trazer vantagens para nós aqui. Então nós vamos vender o voto da igreja para conseguir vantagens. Né? Então, quando os evangélicos falavam de política, eles falavam da política mais baixa que existe, da política do ponto de vista, né, da corrupção que existe na política. E não acusando a corrupção, mas na verdade usando a corrupção a seu favor. Nós vamos eleger o político fulano de tal, porque o fulano de tal, ele nos prometeu aqui que ele vai ajudar a liberar o terreno aqui para a gente construir a igreja, ou para a gente construir não sei o quê. Então, em vez de tratar da política do ponto de vista sério e da Bíblia, os crentes evangélicos, a igreja evangélica, por muito tempo, por muitas décadas, simplesmente se lameou na corrupção na política. E então surge o Olavo de Carvalho, fazendo críticas ao PT, fazendo críticas ao marxismo, ao comunismo. Mas ele faz essas críticas do ponto de vista de um católico apostólico romano. É por isso que ele afirma que o mundo entrou em decadência quando Martinho Lutero resolveu fazer a reforma protestante. Pro Olavo de Carvalho, ali é que tudo começou a desandar. O mundo só se tornou essa porcaria que é hoje, segundo Olavo de Carvalho, porque o Martinho Lutero resolveu ir contra o Papa. Porque o Martinho Lutero resolveu ir contra a Igreja Católica. E tem muita gente que ouviu essa argumentação do Olavo de Carvalho e tem muita gente que acreditou. E por isso mesmo, rejeitou o Jesus verdadeiro da Escritura para crer no Jesus do catolicismo romano. Olavo de Carvalho morreu, mas a Brasil Paralelo está viva. E a Brasil Paralelo, de novo, né? Política, né? Crítica ao PT, crítica à esquerda, crítica ao marxismo cultural e assim por diante, mas é um cavalo de Troia. Então, não ouça pastores ou pregadores adventistas do sétimo dia, ainda que eles tenham uma grande audiência entre os cristãos evangélicos. Se você tem o desejo de ouvir pregações fiéis à Escritura, se esforce para estar presente nos 2 cultos semanais que essa igreja presta a Deus, nos domingos e quintas-feiras. Ah, mas quinta-feira é difícil, porque tem um trabalho e tudo, é muito difícil. Bom, os cultos de quinta-feira, as pregações são gravadas. Esteja presente nos cultos de domingo e ouça a gravação da pregação que foi feita na quinta-feira. E se depois de estar presente no culto de domingo e ter ouvido a gravação da pregação de quinta-feira, você ainda está com mais fome da palavra de Deus? Ouça pregações na internet, mas ouça com critério. Sempre que o pastor que você está ouvindo cita uma passagem bíblica, pausa a pregação, abre na passagem bíblica e verifica se ele está interpretando aquela passagem bíblica de acordo de forma correta.
Não aceite deturpações da palavra de Deus. Porque se você aceitar deturpações da palavra de Deus, você acabará crendo num Jesus falsificado e caricato. Se você crer num Jesus que não faz questão de preservar a menor letra ou o menor traço da Escritura, se você crê num Jesus que não vê nenhum problema em distorcer essa menor letra ou esse menor traço, você crerá, você acabará crendo então nesse Jesus caricato, Jesus falsificado, e esse Jesus falsificado e caricato te levará a crer em maiores deturpações da palavra de Deus, e no fim, você rejeitará o Jesus verdadeiro por um Jesus falso. Não precisaria dizer, mas vou dizer igual. Não ouça pregações, nem mensagens das igrejas Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça de Deus, Mundial do Poder de Deus e Católica Romana. Não. Não ouça, né? Considera elas como seitas, assim como seitas são os Mormons, Testemunhas de Jeová e Adventistas do Sétimo Dia. Não troque a tua leitura bíblica por filmes e seriados bíblicos ou novelas bíblicas. Na verdade, eu diria para você não assistir filmes. É engraçado isso, mas é verdade. Eu insistiria para você não assistir filmes bíblicos. Um filme que retrata a história de Davi ou de Jesus. Não assista. Não assista uma novela que retrata a história de Davi ou de Jesus. Não assista um seriado que retrate a história de Davi ou de Jesus ou de qualquer outro personagem bíblico. Por quê? Porque você estará assistindo algo que está deturpando a escritura. Seria o mesmo que você pegar uma escritura deturpada e ler essa escritura. Ler a palavra de Deus deturpada. Então não faça isso. Não assista filmes, seriados ou novelas bíblicas e não ouse trocar a tua leitura bíblica por filmes ou seriados ou novelas bíblicas. Não troque o culto a Deus por filmes, seriados ou novelas bíblicos. É desse modo que você se assegurará de que nem a sua família crerá em versões caricatas e falsas de Jesus. É desse modo. Porque se a tua família e se você crerem em um Jesus cuja mensagem difira um único i ou traço do que a palavra de Deus ordena, a decepção que vocês terão será infinitamente maior do que a decepção que eu tenho ao provar um leite com Nescau, hoje em dia. Né? Tô lá, esses últimos dias, né? Bem quente, né? Um leite gelado com Nescau, né? Vou lá, pego o Nescau, preparo com leite, tudo, tomo, fico decepcionado. Porque esse Nescau não é o mesmo Nescau de 5 anos atrás, não é o mesmo Nescau que eu tomava quando eu era criança. É um Nescau. Oi? O de 5 anos atrás já não era o de quando a gente era criança, mas ainda assim ele passava, né? Hoje em dia não tem como, né? Então, se a tua família e você crerem em um Jesus cuja mensagem difira um único i ou traço do que a palavra de Deus ordena, a decepção que vocês terão será infinitamente maior do que a decepção que eu tenho ao provar um leite com Nescau hoje em dia. Oi? É, sim. Um Jesus falsificado e caricato não é capaz de salvar ninguém, muito menos ele tem a capacidade de conceder a você vitória contra Satanás.
Se você não se assegurar de que o Jesus em quem você e a sua família creem é o verdadeiro Cristo revelado na Escritura, é exatamente isso que acontecerá. Vocês já terão sido derrotados por Satanás. Então assegure-se. Tenha certeza de que o Jesus em quem você e a sua família creem é o verdadeiro Cristo revelado na Escritura. E então, a vitória contra Satanás estará assegurada. É uma vitória certa. Amém.